Muito bem, é uma grande satisfação recebê-los aqui em mais um webinário do Centro Interativo de Ciência e Tecnologia da Amazônia. Hoje temos a grande alegria de receber a professora Marta Feijó Barroso. A professora Marta é graduada em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, mestre e doutora em Física pela mesma UFRJ. Desenvolveu atividades de pós-doutoramento entre 94 e 96 no European Center for Theoretical Studies in Nuclear Physics and Related Areas, em Trento, na Itália, em temas de física nuclear de altas energias. E em 2007, no Departamento de Educação da PUC do Rio de Janeiro, em temas relacionados à avaliação e ensino de ciências. Atualmente, é professora associada do Instituto de Física da UFRJ. Participou da elaboração dos projetos e da implementação dos cursos de licenciatura em Física EAD da UFRJ, do consórcio CEDERJ, bacharelado em Ciências Matemáticas e da Terra da UFRJ, mestrado profissional em Ensino de Física da UFRJ, mestrado nacional profissional em Ensino de Física da SBF e do doutorado em Ensino e História da Matemática e da Física da UFRJ. Tem interesse nas áreas de ensino de física e de ciências e em física, desenvolvendo projetos em avaliações e ensino de ciências, formação de professores de física e ciências e produção de materiais didáticos. O ensino de física no país, evidências e inferências, é o tema do nosso webinário de hoje. Professora Marta, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e, a partir desse momento, a audiência é sua. Muito obrigada, Crispino, pela apresentação e principalmente pelo convite, pelo prazer de poder falar. Você sabe que eu tenho altas ligações com o Pará e andei indo muitas vezes aí, tanto por motivos pessoais quanto profissionais. Eu vou contar um pouquinho para vocês hoje, eu vou juntar um monte de trabalhos que a gente andou fazendo aqui, não tudo fui eu que fiz, tem muito trabalho de aluno, tem muita dissertação de mestrado, tem muita colaboração, e eu vou contar um pouco sobre as questões que me interessam no momento. O que eu vou falar vai ter uma parte inicial, que eu espero que seja rápida, que eu vou contar um pouquinho sobre o que eu penso a respeito de a importância de estudar avaliações educacionais dentro da ideia de que a gente precisa tratar o ensino da mesma maneira que a gente trata a pesquisa, quer dizer, sempre se baseando em fatos e não em opiniões. É uma coisa que a gente precisa muito fazer, principalmente para formar a nova geração no Brasil. E dentro dessa ideia, eu vou mostrar o que a gente consegue observar quando a gente olha em detalhes para as avaliações educacionais, especificamente no Brasil. Tá? Então, eu vou começar fazendo uma rápida introdução, e a ideia principal que eu tenho é que a gente não pode pensar só em reformular a educação básica, ou só melhorar o sistema de pós-graduação. Porque o ensino é uma roda que, quando a gente não forma bem um professor universitário, e ele não entende que ele, na sua atividade de ensino, ele está formando gente para o ensino superior, está formando gente para o ensino médio, e está formando professores para o ensino fundamental, a gente simplesmente vai quebrando passos nessa roda. Quer dizer, a gente forma mal o professor de fundamental, que tem medo de matemática e de ciências, esse professor de aula, deixando os alunos com dificuldades em matemática, em ciências, em raciocínio lógico, em leitura. Esse aluno do fundamental vai para o médio, o professor do ensino médio reclama que não consegue ensinar porque o aluno veio sem base, aí a gente no ensino superior reclama que o professor de ensino médio não ensinou, e por isso que a gente está reprovando tanto na física básica, e essa roda é eterna. Ou a gente entende que esse círculo
totalmente integrado e, portanto, altamente dependente, que a gente só vai ter gente na pós-graduação se a gente formar bem de professor do ensino fundamental, ou a gente não tem saída. E essa roda pode ser vista ao contrário, que é o jeito que eu mais gosto de ver, quer dizer, a base é um bom ensino fundamental e um bom ensino médio. Nesse sentido, eu vou comentar um pouquinho sobre a questão, já que isso é tão relevante, sobre ser professor. Né? A gente sabe que esse é um assunto que é tema de discussões acirradas na área de educação, na área de ensino, e essas discussões acirradas, elas têm um foco que a gente entende que ser professor é uma profissão, quase uma arte. É quase que há muitas defesas de que a formação de um professor deve ser parecida com a formação de um médico, tanto que hoje em dia a gente tem alguns projetos de residência docente. Para ser professor, tem uma coisa inicial, que é a exigência de que essa pessoa domine o conteúdo disciplinar do que ensina. Isso é uma coisa que ninguém escreve. Tem alguns livros, por exemplo, de formação de professores, que diz: depois que a pessoa sabe o que está ensinando, nós não vamos nos preocupar com isso, porque é óbvio que ele já sabe. E essa, para mim, é a hipótese que está faltando. Eu não vou mostrar para vocês aqui, mas eu tenho exemplos de avaliação sobre a questão do domínio do conteúdo disciplinar. Além de ter domínio do conteúdo disciplinar, isso não basta. A gente precisa saber ensinar esse conteúdo. Quer dizer, nem todo prêmio Nobel em física é capaz de ensinar física. Né? Além disso, um professor precisa conhecer os seus alunos, conhecer os currículos e o contexto, e essas coisas são absolutamente cruciais, porque eu não vou conseguir ensinar física se eu falar uma linguagem diferente da linguagem dos alunos, porque eu nasci no Rio de Janeiro e vou dar aula no interior da Amazônia. Eu certamente vou ter que fazer um esforço de adequação social, tanto dos currículos, quanto do meu conteúdo, quanto da minha forma de ensinar. Então, ser professor não é uma tarefa fácil, e no Brasil essa tarefa não é muito valorizada. Mas eu vou ficar sempre focando na questão de que a gente precisa saber o conteúdo disciplinar do que a gente está ensinando. Sobre ensinar, existem muitas pesquisas. Eu acho que eu queria escolher uma ideia principal para comentar, e essa ideia principal para comentar, eu acho que é uma coisa que a gente se deu conta muito recentemente, e que tem a ver com o passo seguinte, que é a necessidade de transferir o foco do ensino do professor para o aluno. Existe um trabalho já antigo, de 1998, feito por um americano chamado Hack, que pegou e fez uma meta-análise de 6.000 resultados de intervenções educacionais em universidades e escolas de ensino médio americanas. Esse trabalho, essa meta-análise, ele tentava classificar o desempenho dos alunos, ele tentava medir, responder à pergunta qual é o tipo de processo de ensino que é responsável por uma aprendizagem melhor. Ele inventou um conceito de melhor e inventou uma maneira de medir o que ele chamava de melhor. É sempre assim que uma pessoa na ciência trabalha. Então, ele definiu como melhor o resultado de um teste, e pegou as intervenções em sala de aula que faziam os alunos fazerem um teste no início, chamado pré-teste, e um teste no final, e fez uma medida normalizada do quanto os alunos tinham melhorado. Quanto a média no pós-teste era superior à média no pré-teste, em função do quanto os alunos poderiam melhorar. Esse resultado que ele fez da meta-análise foi surpreendente. Esse é o gráfico desse valor ganho em função da fração dos cursos que teve esse ganho. E ele classificou os cursos em duas categorias. Uma em que a intervenção envolvia o aluno se engajar ativamente. Isso não é a mesma coisa
de fazer aluno trabalhar na sala. Pode ser até um curso do tipo tradicional, mas existem algumas características que dizem que o aluno ligou o cérebro quando entrou na sala de aula. E ele classificou os outros como tradicionais. E esse gráfico, essa figura aqui mostra tudo. Está muito claro. O que esse teste media era a evolução do raciocínio newtoniano dos alunos do ensino médio e do ensino superior. Então, ele media o quanto o cara raciocinava newtonianamente ou aristotelicamente, digamos assim, e no início do curso e no final do curso, e via qual era a diferença dos dois. Ficou muito claro nesse trabalho, esse trabalho é citado, ele foi replicado com amostras de 50 mil, 60 mil alunos. Está muito claro que a gente precisa que o aluno seja o foco da sala de aula, que todo o processo educacional de aprendizagem envolve o aluno querer aprender, o aluno ligar o cérebro quando a gente está expondo. Então, esse é um exemplo de resultado do que significa você trabalhar com base em evidências. Quer dizer, dar aula de giz e cuspe, você precisa ser muito bom para conseguir promover um engajamento ativo dos seus alunos. Existem outras contribuições ao trabalho de um professor que vem da pesquisa e ensino, que revelam as concepções não científicas que estão presentes na estrutura cognitiva dos alunos, a necessidade de a gente fazer os alunos argumentarem em sala de aula, a necessidade de fazer representações visuais das ideias da ciência. E todos esses trabalhos nos possibilitam que o trabalho da gente como professor possa começar a ser feito com base em evidências de pesquisa, da mesma maneira que a gente faz em outras áreas. A gente tem que fazem com que os alunos se interessam pelo que está sendo estudado, que a gente consiga desenvolver as capacidades dos alunos, porque não é apenas aprender fatos, a gente tem que ensinar maneiras de raciocínio, modos de encarar um problema, modos de resolver um problema, modos de interagir com colegas para conseguir ter uma instrução colaborativa. Além disso tudo, a gente tem um importante teórico da aprendizagem que diz que o principal fator para a gente conseguir ensinar alguma coisa, fazer com que ajudar alguém a aprender alguma coisa, é saber o que o aluno já sabe a priori. Então, todo o tempo que eu produzia material didático, que eu ainda produzo, mas em muito menor escala, era sempre em função ou da minha prática docente, do tipo, tem um conceito que eu não consigo destrinchar, como é que eu faço para conseguir ensinar para os alunos, por exemplo, que no movimento circular eu tenho que ter uma aceleração perpendicular à velocidade, tem que ter uma componente da aceleração que mude a direção da velocidade. Isso, lendo a literatura de pesquisa, lendo as entrevistas com os alunos, os resultados de testes, etc., a gente encontra caminhos, mas eu precisava saber que essa era uma dificuldade. Quer dizer, o que o aluno já sabe antes de eu começar a trabalhar com ele. Só que em sala de aula eu não posso ficar fazendo teste, entrevista com o aluno. O semestre dura o período letivo dura 4 meses, a gente tem muita coisa para discutir, e eu não posso ficar fazendo um teste para ver se o aluno entendeu o conceito de campo elétrico, se entendeu o conceito de força, não dá para fazer isso. Então a gente tem que ver isso na literatura, e o objetivo desse meu trabalho era exatamente entender como é que os alunos estão entrando na universidade, porque isso afeta imensamente os cursos de bacharelado, licenciatura e engenharia, porque a gente, ao reprovar alunos no primeiro ano da universidade, a gente desenvolve uma sensação de fracasso que muitas vezes leva ao abandono do curso. E a garotada não tem, digamos assim, não tem por que se sentir fracassada tão jovem na vida. A última questão justifica por que esse estudo, por que essa ideia de buscar
buscar as evidências sobre o que o aluno já sabe, o que ele sabe antes de entrar num processo de ensino e aprendizagem, faz o gancho do porquê estudar as avaliações. Existe um conceito novo, uma concepção nova que foi colocada pela primeira vez no Brasil, na Constituição Federal de 88, é que depois que a gente consegue garantir o acesso ao ensino básico de todos os alunos, que mais ou menos o país conseguiu, pelo menos o médio ainda não conseguiu, mas o fundamental já chegou a 99%, a gente tem algumas coisas, principalmente defendidas pela Unesco, que associam a aprendizagem a um direito. Tá? Se é um direito, a gente precisa saber como é que a aprendizagem está do ponto de vista do aluno. Então, não interessa o que o professor está falando, o que o diretor da escola está falando. A gente tem que medir, a gente tem que encontrar maneiras que o aluno aprendeu. Quer dizer, quando a gente fala de currículo, a gente tem um currículo oficial, que é o prescrito pelos governos, a gente tem um currículo ensinado, que é o que a escola e os professores usam, e a gente tem um currículo aprendido. O que será que do prescrito pelas práticas educacionais, pelos sistemas, o que será que de fato os alunos aprenderam? Então, a gente mudou uma visão da educação, tirando, em todos os níveis, tirando o foco do professor, do sistema, e passando o foco para o aluno. Do ponto de vista educacional, o que importa é o que o aluno aprende. Tá? Isso está na Constituição Federal de 88, está no Plano Nacional de Educação Brasileira. Tá? Então, o Chico Soares, que foi presidente do INEP, que é um professor da UNB, especialista em avaliações educacionais, ele diz que a gente precisa estudar as avaliações, porque as avaliações são a única forma que a gente tem num país do tipo Brasil, grande, diverso, de entender se esse direito está sendo respeitado, porque senão a gente não está, a gente está só fazendo ondinha, não está de fato trabalhando para garantir para a juventude o direito de aprender. Tá? Aí entra a questão das avaliações em larga escala. Eu vou definir esse termo um pouquinho melhor. São avaliações, como o nome diz, em larga escala, que pretendem avaliar sistemas, quer dizer, avaliar a educação básica brasileira, avaliar comparativamente a educação básica no mundo, avaliar se um aluno deve entrar num curso superior, etc. E essas avaliações, elas fornecem subsídios para a definição das políticas públicas, a partir dos resultados. Vejam, elas não conseguem medir tudo, porque tem uma parte que você não mede com teste de lápis e papel, menos ainda com teste de múltipla escolha. Mas elas dão algumas evidências. Mesmo que eu não seja capaz de mensurar se o aluno sabe se comunicar, eu sou capaz de mensurar que ele não foi capaz de escrever um texto, ou não foi capaz de entender um texto. Essas avaliações possibilitam a gente responder esse link todo. Por que é necessário estudar os dados de avaliação? É para saber o que o meu aluno já sabe. E como obter as evidências sobre o que está sendo aprendido, para garantir os direitos de aprendizagem da juventude. Eu vou começar agora a falar diretamente sobre o que me interessa, trabalho específico que a gente fez. As avaliações são muito difíceis. O Brasil é um país do tamanho de um continente. A gente precisa, a infraestrutura para aplicar o Enem, para aplicar o SAEB, para aplicar o PISA, é muito difícil. A gente tem diferentes culturas locais, quer dizer, você não pode botar uma questão de metrô e achar que um aluno que vive no interior da Amazônia, que ele sabe os termos que os cariocas conhecem para descrever coisas que acontecem numa viagem de metrô.
Até as frutas no Brasil têm nomes diferentes dependendo da região. A gente tem, nessas avaliações, dificuldades metodológicas de elaboração, de aplicação, análise, porque é o método de fazer isso, como é que você monta uma prova, como é que você aplica. E, pior do que tudo isso, essas avaliações são muito criticadas pelos educadores, porque elas costumam ser muito mal utilizadas. As avaliações são usadas para fazer ranqueamento de escola, para a escola fazer propaganda de que passa todo mundo no Enem, passa todo mundo no vestibular da USP, e com isso pode cobrar mais, pelos jornais que fazem esse ranqueamento, claro, pelos sistemas educacionais que muitas vezes dão bônus salariais aos professores cujos alunos têm desempenho melhor. Então, as discussões políticas a respeito da questão acadêmica de fazer avaliações de larga escala fazem com que esse tema seja um dos temas mais odiados pela área educacional. O grande inimigo é a avaliação em larga escala. No entanto, elas são muito úteis, esse é o meu ponto. Tá? Elas são muito úteis porque elas me dão informações que eu não tiro de outra maneira. Elas se tornaram muito mais fáceis, entre aspas, do ponto de vista técnico, quando os computadores ficaram de uso comum. Quer dizer, a teoria mais moderna de elaboração e análise de dados de um teste, que é a chamada teoria da resposta ao item, era praticamente impossível de ser feita antes da década de 90, porque não se tinha computadores. É uma teoria formulada na década de 50 para fazer teste de inteligência, mas não tinha como fazer em larga escala, porque não tinha computador. Né? O retorno, o que acontece é que a gente consegue fazer as provas, a gente consegue aplicar, a gente consegue analisar, mas não consegue fazer isso voltar para os professores. Então, eu defendo que, com base no que eu conheço, se eu preciso saber o que meu aluno sabe, eu preciso usar os resultados das avaliações de larga escala. No entanto, é muito difícil fazer com que esses dados obtidos aí sejam devolvidos aos professores. Então, eu vou tentar fazer uma primeira análise que vai dar conta de como é que eu posso ajudar os meus pares a ler os resultados para que eles entendam e, eventualmente, façam correções de rumo nos seus processos de ensino e aprendizagem. No Brasil, a gente tem muitos sistemas educacionais, o INEP é um dos lugares mais bem, era pelo menos, um dos lugares mais bem preparados do ponto de vista técnico. É invejável a capacidade técnica que existe dentro do INEP. Então, o INEP faz toda a parte de avaliação do MEC junto com outras agências. Então, nosso sistema, a gente tem um sistema de avaliação da educação básica que aplica a Prova Brasil, que calcula índices de evasão e retenção e fornece o número do IDEB. A gente tem o sistema de avaliação, o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, que credencia cursos de ensino superior. A gente tem a CAPES, que é uma autarquia do MEC, que faz a avaliação da pós-graduação, e, em paralelo a eles, o INEP também faz alguns outros testes, que são o Enem e o PISA. Eu vou me deter nesses dois testes. Motivo básico, a Prova Brasil, ela é uma prova que não é pública por questões metodológicas, as questões não são divulgadas. Então, é muito difícil eu fazer análises com essas questões. O Sinais ele é baseado na prova do ENAD, e a prova do ENAD não vale nada para o aluno. Então, os resultados dele existem, os relatórios existem, eu conheço os relatórios, eu posso comentar sobre a diferença do curso de licenciatura em Física e bacharelado em Física, os resultados do ENAD, mas são provas que eu não tenho confiança de que os alunos responderam para valer, ou seja, que o resultado que eu vejo é o resultado real da aprendizagem.
O Enem, por sua vez, é um exame de altíssimo valor para os alunos. Eles fazem os alunos terem acesso à educação superior, seja nas universidades públicas, seja no financiamento das instituições privadas. Então, o aluno se empenha em resolver bem. O PISA, mais ou menos, mas o PISA é fundamental, porque permite que a gente compare a nossa situação com o resto do mundo. Eu vou focar nessas duas avaliações. Tá? Eu vou mostrar o estudo que a gente vem fazendo. Na verdade, eu comecei a fazer isso lá em 2007, quando saíram os resultados do primeiro PISA de Ciências, quando eu estava aprendendo avaliações educacionais, e eu continuo até hoje. O PISA é um programa da Organização Internacional para a OECD. É um exame que acontece de 3 em 3 anos, mas que ele, assim, em 3 anos ele foca em português, dali a 3 anos em matemática, dali a 3 anos em ciências. Então, o foco do PISA em 2006 e em 2012 foi em ciências. Ele é feito com estudantes de 15 anos, porque essa é a idade que todos os países do mundo têm educação obrigatória. Em muitos países, a educação obrigatória acaba aos 15 anos. É um exame que é feito por amostra, não é todo mundo que faz. Ele avalia um conceito muito bem definido de letramento em linguagem, matemática e ciências. As questões não são divulgadas, existe um conjunto pequeno de questões divulgadas. Os dados do que os alunos respondem estão disponíveis no site do PISA, e ele usa a teoria da resposta ao item. O Enem é um exame nacional, foi modificado em 2009, é feito em qualquer momento que o aluno queira, quer dizer, não é nem amostral e nem é obrigatório, não é universal. O que ele mede exatamente é um conceito que não é muito claro, porque ele tem uma matriz de referência que envolve o desenvolvimento de competências e habilidades, envolve o que eles chamam de objetos de conhecimento, que são os conteúdos, e envolve o desenvolvimento cognitivo. Quer dizer, não é muito fácil entender o que seja medido pelo Enem. E as questões são divulgadas, os microdados são disponíveis, ele usa a teoria da resposta ao item. Os dados normalmente são disponibilizados nas páginas. O que a gente faz? A gente faz o download dos arquivos, são arquivos gigantescos, e aí a gente usa softwares de análise de grandes volumes de dados, o SPSS e o ambiente estatístico R. A gente gera um banco de dados que a gente tem que validar, tem que filtrar, tem que melhorar para ser capaz de dar as respostas que a gente procura, tá? No caso do PISA, a gente separou o banco de dados, a gente separou o Brasil dos restos dos países, e no caso do Enem, a gente escolhe os alunos que se declaram concluintes do ensino médio no ano do exame. Essa figura que está aqui é um aluno que terminou o doutorado, não foi bem o ano passado, foi 2019. Mas para mim, como 2021 ainda não começou, porque a pandemia continua, o ano passado, ele desenvolveu uma coisa que o INEP não fornecia, ele conseguiu encontrar uma maneira de rodar a teoria da resposta ao item e de encontrar os parâmetros das questões da prova do Enem para a gente conseguir replicar os dados do INEP e, a partir disso, a gente conseguiu fazer análises mais precisas do que os dados estavam mostrando. E eu vou mostrar isso aí. Essa pessoa aqui chama-se Gustavo Rubini, é um licenciado em Física, professor de Física, que agora trabalha conosco lá no Fundão. Os resultados da avaliação, em geral, são obtidos pela teoria da resposta ao item, e a teoria da resposta ao item, ela não dá uma nota daquelas que a gente costuma conhecer de 0 a 10. Não dá. A nota é calculada de uma maneira probabilística, usando modelos matemáticos, e ela é normalizada. Quando esse processo todo acaba, a gente bota o valor médio do desempenho dos alunos em 500 e o desvio padrão em 100. Isso é feito uma única vez, foi em 2009. E depois as provas são comparáveis porque a gente replica
Tecnicamente, dá para você replicar a prova, porque tem os padrões de comparação. Tá? Eu vou fazer aqui essa brincadeirinha assim, não fiquem pensando que isso é um pesadelo, não, é rápido. Tá? Eu preciso só falar uma coisa de linguagem para vocês. Normalmente, quando a gente faz uma prova, eu pelo menos me dou esse trabalho. Eu faço um histograma, quer dizer, eu boto no eixo horizontal uma faixa de notas e no eixo vertical a frequência com que essa faixa de notas ocorre. Uma boa prova, bem como um bom resultado experimental, faz com que os dados sejam distribuídos com um aspecto de uma curva de sino, que a gente chama de uma gaussiana, que tem essa cara matemática aqui, esqueçam. A média é o valor médio, não necessariamente é o pico, a não ser que ela seja exatamente simétrica, e o desvio padrão é uma medida do quanto essa curva é larga. Tá? Então, eu posso olhar para essa expressão daqui e verificar que essa largura daqui, esse sigma, ela diz o quanto o máximo cai em um certo valor do valor inicial. Por que eu estou falando isso? Porque as notas são todas normalizadas de acordo com esse modelo. Então, o que eu preciso saber é que existe uma interpretação para essa curva de sino, e que a área embaixo dessa curva me dá a probabilidade de encontrar um resultado naquela faixa de valores. Então, se eu calculo essa área aqui, o que eu encontro é a probabilidade de encontrar o resultado, quer dizer, a nota do aluno, entre os valores A e B. Né? E aí, eu quero saber o seguinte, eu quero entender as notas do Enem. Na verdade, a gente sabe que se eu calcular a média e o desvio padrão, que é o espalhamento em torno da média, a gente sabe que 0,68 do total de valores vai estar na faixa um desvio padrão acima da média e um desvio padrão abaixo da média. Então, quando eu olho para essa figura daqui, se eu pego aqui a média, 68% dos resultados estão nessa faixa daqui. 95% estão entre menos 2 desvio padrão e mais 2 desvio padrão. E 99,7% estão entre menos 3 e mais 3. Por que é importante saber disso? Eu vou traduzir isso para os resultados tanto do PISA quanto para o Enem. Quando eu falo que um aluno tirou 400 pontos, ele está no bolo dos 68% dos alunos que fizeram o Enem e são concluintes do ensino médio. Então, 68% dos alunos concluintes do ensino médio que fizeram o Enem, eles têm score entre 400 e 600. 95% tem entre 300 e 700. E 99,7% tem score entre 200 e 800. Quando eu falo que a nota de corte da medicina da UFRJ é 820 pontos, eu estou dizendo que quem entra na medicina da UFRJ é a metade dos que não são os 99,7%. Quer dizer, é 0,15% da população concluinte do ensino médio que tem condições de entrar numa medicina da UFRJ. Então, esse dado aqui é super relevante porque isso torna as nossas análises mais claras. Mais do que isso, a gente consegue entender por que o Enem não tem nota 0 e não tem nota 1000. Tá? Vamos lá. Primeira coisa, PISA de Ciências. Eu vou mostrar só um resultado global. Tá? O PISA, agora eu vou começar a falar de resultado e eu não vou parar nunca. Eu vou ter que pular um monte de coisas, porque essa é a parte boa da história, mostrar os resultados. Até aqui eu só falei de como, por que e como. O que o PISA se propõe é avaliar o letramento científico. O PISA foi capaz de uma coisa bastante complicada, que é transformar um número numa capacidade. Então, eles foram capazes de relacionar a nota na prova com o que eles avaliavam que o aluno era capaz de fazer com base na resolução daquela prova. É muito interessante notar que essa classificação ia de 6, quer dizer, 708 pontos,
500 é a média, 100 é o desvio padrão, então 700 é 2 desvios padrão acima da média. Com 708 pontos ou mais, os estudantes podem consistentemente identificar, explicar e aplicar o conhecimento científico e o conhecimento sobre ciência num grande número de situações complexas da vida. Conseguem conectar diferentes fontes de informação e explicações e conseguem utilizar evidência a partir dessas fontes para justificar decisões. Demonstram clara e consistentemente um raciocínio e argumentação científica avançados, etc, etc, etc. Eu diria que esse é um grupo que certamente vai trabalhar, são meninos de 15 anos, certamente vai para a área de ciência e tecnologia, vai ser um cientista ou um técnico especializado. O nível 1, por sua vez, aí tem um monte de gradações daqui para baixo. Isso aqui está tudo na página do INEP, no relatório do PISA. Facílimo de encontrar. No nível 1, entre 1 e 2 desvios padrão abaixo da média, os estudantes têm um conhecimento tão limitado que ele só pode ser aplicado a umas poucas situações familiares. Em geral, é aplicado errado. Eles podem apresentar explicações científicas que são óbvias e que são consequência explícita de uma dada evidência. O consórcio do PISA diz que você pode viver em sociedade atualmente quando você está no nível, passando do nível 2 para o nível 3. Quer dizer, você não vai fazer besteira de tomar um choque elétrico ou de jogar a torradeira dentro da banheira e coisas do gênero, quando você já está lá no nível 2 ou 3. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a distribuição dos alunos por nível de proficiência em todos os países do mundo. Então, o PISA é feito por todos os países do grupo desenvolvido e mais um bando de países convidados. Em geral, são 70 países que fazem. O Brasil é um dos que, dentro da América Latina, talvez é o único, que faz desde a primeira edição. Então, estão aqui as várias edições. O que esse gráfico aqui está mostrando é o nível. O zero não existe, tá? É quem sobrou. Eu classifiquei como zero quem está abaixo de 300 pontos. E aqui, cada barrinha dessas é um ano de aplicação do PISA. Então, é 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 e 2015. Eu não botei ainda os resultados de 2018, eu nem vi ainda, porque ele leva muito tempo para ser analisado. E aqui é o percentual de alunos do total que está nesse nível. Então, você repara em duas características básicas desse processo. Primeiro, o letramento em ciências é mais ou menos estável no mundo inteiro, tem poucas variações. Segundo, a gente tem uma faixa pequena, mas tem uma faixa de alunos que vão ser candidatos a prêmio Nobel, como eu chamo, e de alunos que vão ser técnicos de nível superior muito bons, que bate por volta de 10%. Então, eu tenho uma estabilidade e tenho uma boa distribuição. Eu tenho cerca de 5% dos alunos, lembra que nessa prova tem Brasil, tem África, tem países da África, tem países do Oriente Médio muito atrasados, com zonas rurais muito grandes. Então, essa distribuição tem uma cara boa, tem uma cara bem comportada. Então, eu diria que metade da população mundial é cientificamente letrada pelos critérios do PISA. No entanto, eu vou olhar para o Brasil. A mesma coisa. Eu não estou vendo a cara de vocês, mas eu já vi muitas caras ao apresentar esse gráfico. Primeiro, o Brasil tem um problema aqui, que melhorou. Né? Na verdade, esse problema melhorou bastante. A gente vê que a barra dos inclassificáveis diminuiu e aumentou a barra dos classificáveis no nível 1 e 2. Tá? A gente não tem, estatisticamente falando, o nível 6, os candidatos a prêmio Nobel. A gente tem um nível absurdamente baixo de pessoas que seriam técnicos de nível superior, quer dizer, a gente não tem a nossa base científica e tecnológica na engenharia em número suficiente para produzir vacinas, para produzir fármacos, para produzir desenvolvimentos em engenharia, etc. Então, essas duas distribuições
quando colocadas lado a lado, por isso que é importante estudar o PISA, porque não adianta eu saber como é que o Brasil é em relação a ele mesmo. Eu preciso saber como é que o Brasil está no mundo. Porque na sociedade do conhecimento, quem não tem conhecimento, não tem desenvolvimento humano também. Tá? Então, a gente tem alguns problemas. O principal deles é que, a primeira inferência, a gente tem uma evidência que o país não possui, na juventude, ao final do ensino fundamental, no início do ensino médio, um grupo de jovens que constitua a futura geração de cientistas e técnicos, que é necessária para que o país se desenvolva científica e tecnologicamente. Mais assustador ainda, a gente tem cerca de 30%, um terço dos alunos brasileiros inclassificáveis pela avaliação do PISA. Esse é o resultado mais chocante que eu vou mostrar para vocês. Isso é uma coisa que me deixou completamente abismada. Né? E está aí. E agora eu vou para o Enem. O Enem, eu vou comparar o Enem brasileiro com o brasileiro. Tá? E tem uma boa discussão na tese de doutorado do Gustavo, então eu não vou falar muito. Primeiro, só para vocês terem uma ideia de números, a gente analisa da ordem de 1 milhão de alunos, tá? Aqui por ano, dos anos que a gente analisou. Até os dados de 2018 e 2019 foram colocados há pouco tempo, há cerca de um ano. Mas a pandemia já tinha começado, então, por exemplo, o computador que a gente consegue rodar essas coisas está na universidade, então está difícil a gente trabalhar remotamente nessas coisas. Mas a gente analisa da ordem de 1 milhão de dados, tá? Que são os alunos que concluem o ensino médio no ano em que fazem o Enem, porque eu estou querendo avaliar a educação, o que os alunos aprenderam ao final do ensino médio, então tem que olhar para quem está concluindo o ensino médio. Não tem que olhar para treineiro, não tem que olhar para cara que voltou a estudar depois de muito tempo. Aqui estão as médias, aqui a prova de ciências da natureza, de ciências humanas, de linguagens e de matemática ao longo dos anos. Veja, esse número não significa grandes coisas para mim. Ele só me permite dizer que a situação não está mudando. Os alunos continuam, as notas são comparáveis, os alunos têm a mesma nota todos os anos. Então, a gente cadastrou 500 em 2009, a gente continua com todo mundo tendo 500. Então, a gente não está tendo progressos na aprendizagem de ciências. Mais do que isso, a gente fez uma outra coisa. Eu e vocês, provavelmente também, a gente sabe raciocinar muito bem com prova em que você soma o total de acertos e dá uma nota de 0 a 10. É muito difícil entender o que significam esses 500 pontos, 485 pontos. É muito difícil para mim entender, porque o processo de dar uma nota no Enem é um processo, é um modelo matemático gigantesco de ajuste de dados, e isso faz com que a nota não seja transparente. Tá? Então, eu peguei e transformei, eu peguei lá o banco de dados, e eu calculei o quanto os alunos tinham acertado. Qual não foi minha surpresa ao descobrir que, na prova de ciências da natureza, os alunos que tiram 500 pontos, na média, eles estão acertando 1/3 da prova e piorando ao longo dos anos. Resumindo, em 2017, o aluno que tirou 500 pontos na prova, o aluno médio no Enem, tirou nota 2,7. Nenhum aluno meu passa com 2,7 de nota. Né? Então, a gente tem um problema muito sério. Isso acontece também em matemática. Tá? E a gente conhece as questões do Enem para saber que esse resultado não é razoável para um aluno de final de ensino médio tradicional. É razoável para alunos que estão numa escola que não tem professor de física, não tem professor de matemática, não tem instalações, mas não é razoável para um aluno que frequenta uma boa escola. Mas o que foi muito inesperado no resultado nessas análises do Enem, que a gente ficou brincando com o dado, né?
Foram 3 subgrupos, a gente estava procurando diferenças. Por exemplo, existia uma suspeita que toda vez que a gente falasse de algumas questões tecnológicas, alunos por exemplo, da região amazônica fossem piores do que alunos da região sul. E aí a gente se deu conta de que a gente não conseguia perceber estatisticamente essas diferenças, mas a gente percebeu 3 diferenças muito esquisitas, inesperadas para mim. Tá? A primeira foi que gênero importa. Vejam, na prova de ciências do PISA, que o aluno faz no final do ensino fundamental, início do ensino médio, não há diferença de desempenho entre os alunos meninos e as alunas meninas. Ou seja, o desempenho não é diferenciado por sexo aos 15 anos. Aos 18 é. Muito. Esse resultado aqui, eu vou pegar aqui um dado, 2013. A nota das meninas, em média, foi 465 pontos. A nota dos meninos, em média, foi 485, 20 pontos de diferença, e a média estava no meio. Vejam, a gente rodou alguns testes estatísticos, e isso aqui não é ao acaso. Isso aqui é um resultado estatisticamente significante, de uma parte em 10 a sabe Deus quantos, eu posso garantir que esse resultado não é acaso. De fato, as meninas aos 15 anos têm o mesmo tipo de desempenho em ciências que os meninos, e aos 18, não sei porquê, elas têm um desempenho nitidamente pior, sendo que tem mais meninas fazendo prova do que meninos. Ao longo dos anos, a diferença no censo escolar não é 60-40 no censo escolar, é 52-48. Então, tem mais menina fazendo prova, provavelmente os meninos vão para o mercado de trabalho e as meninas não, e as meninas têm um desempenho muito pior. Então, isso é um problema. A gente tem que se dar conta que isso é um problema para o ensino médio. Em física, então, isso é um problema bastante sério. Outra surpresa, não tanto, né? As escolas são classificadas em 2 tipos, públicas e privadas. As públicas podem ser federais, estaduais e municipais. Tipicamente, 75% da população brasileira está na rede pública estadual, 2% na federal, e isso aqui é resquício. São lugares em que o município ainda está dando ensino médio porque o Estado não está dando. E as privadas são cerca de 20%, alunos de universidades privadas. E a gente notou o seguinte, que a nota das escolas públicas da rede federal de ensino eram 100 pontos superiores, em média, aos da rede estadual de ensino. Isso é criminoso. 80% da população brasileira está na rede estadual e ela tira 100 pontos abaixo da elite que está na rede pública federal. A rede privada tem desempenho pior do que a rede federal e melhor do que a estadual. Então, a gente tem uma diferença muito grande de sorte ao conseguir se matricular numa federal, por exemplo, no Rio é tudo por sorteio, ou capacidade financeira de sustentar um ensino privado de boa qualidade. A terceira surpresa veio das regiões. Qual era o meu raciocínio? Todos os estados do país, eles são muito semelhantes do ponto de vista de distribuição de capital e municípios. E quando eu vou a Belém, as escolas de Belém, de classe média, elas são muito parecidas com as escolas de classe média do Rio. Então, eu imaginava que haveria algumas diferenças pontuais, mas que quando eu fizesse o balanço, metrópoles versus interior, o interior do Rio de Janeiro é paupérrimo. O nível de desigualdade no Rio de Janeiro é tão grande quanto no Amazonas e no Pará. Então, eu imaginava que, na média, ia fazer um caldo e não ia ter diferença. Só que aí eu comecei a perceber que as piores médias no país estavam na região norte
e as melhores estavam na região sul. O centro-oeste fica na média, mas a minha explicação é que o Distrito Federal está no centro-oeste e as notas do Distrito Federal eram sempre muito altas, muito parecidas com as médias da região sul. Então, a gente verificou que há uma diferença de desempenho médio por região em que o aluno está. Esse teste estatístico a gente não fez, a gente não sabe. Assim, foi questão de não ter condições de encontrar uma maneira estatística de avaliar o quão significativa essa diferença é. Mas ela está aí. A gente está conseguindo perceber que existem diferenças, a gente não consegue explicar nem quantificar muito bem. E aí a nossa conclusão é que os jovens, ao concluir o ensino médio, eles apresentam diferenças de desempenho em função de gênero, em função de tipo de escola e também em função da região do país em que estudaram. Isso é média, tá? Isso não é resultado individual. A gente tem aqui um sumário, eu vou mostrar esse gráfico aqui, é assustador, apesar de ser muito clarinho. Nessas colunas estão as redes. Então, aqui, esses gráficos daqui são da rede pública federal, estadual e rede privada. Na horizontal, eu tenho as regiões centro-oeste, nordeste, norte, sudeste e sul. Na horizontal, eu tenho o ano de 2009 a 2017, na vertical, a média. E a lá da Damares, azulzinho é homem, vermelhinho é mulher. Então, o que a gente percebe desse sumário? Primeiro, em todas as redes, talvez com uma exceção, em todas as regiões, o desempenho dos meninos é superior ao das meninas. Então, nós temos um problema cultural muito sério. O que acontece no ensino médio que as mulheres pioram tanto? Não é diferença cognitiva de cérebro. Além disso, se a gente olhar para essas, em todas as regiões do país, a rede pública federal é muito melhor que a estadual e também é melhor, às vezes, empatando com a privada. E a estadual é pior sempre. Mas aqui é a população brasileira, 80% da população brasileira. Então, esse sumário eu vivo dizendo que esse é o quadro da desigualdade educacional do país. Ao final do ensino médio, a gente cortou as asas de 80% da população brasileira, que não vai ter condições de prosseguir nos seus estudos, independentemente de juízo de valores, se todo mundo deve ou não fazer ensino superior, se isso é um modelo correto ou não. O sistema educacional brasileiro na educação básica corta o direito dos alunos quererem, da rede pública estadual, corta o direito de eles ascenderem a carreiras que envolvem nível superior, em média. Tá? Então, eu chamo esse quadro de a evidência da desigualdade educacional brasileira. Vocês reparem que eu não botei cor na jogada, eu não botei renda na jogada, eu estou fazendo coisas bem que, teoricamente, seriam um pouco politizadas para mim, mas não são. Tá? Eu vou agora passar muito rapidamente, em função da hora, para as evidências mais detalhadas. A gente pegou as questões do Enem e a gente fez uma classificação disciplinar, a gente olhou o que elas avaliavam e fez outras coisas, olhou se tinha gráfico, se tinha conta, a gente olhou para a resolução e para os gabaritos, para a estrutura da questão do Enem, e a gente percebeu, primeiro, que as questões são mal elaboradas, elas são imprecisas na linguagem e são imprecisas conceitualmente. A gente tem que entender isso dentro de um quadro, que essas provas são elaboradas por professores universitários e por professores do ensino médio, então, na prática, ela está revelando a debilidade do nosso processo educacional no extremo dos professores, lá no nível mais alto do sistema educacional, mas, ainda assim, elas permitem a gente fazer uma série de observações. A primeira é que um aluno de mestrado, Vanderlei Gonçalves,
fez um mestrado lá no programa, logo no início do Enem, ele propôs uma forma de classificar disciplinarmente em que a gente observou que, com essa forma, as provas são igualmente distribuídas. Elas não são interdisciplinares. 1/3 das questões é de física, 1/3 é de química, 1/3 de biologia. Na verdade, essa diferença aqui é o primeiro ano que teve aquele problema do vazamento, a prova foi improvisada e não tinha questão de química suficiente, né? Então, a prova é uma prova de ciências / física, química e biologia. A gente olhou para aspectos quantitativos das questões, a gente olhou para parâmetros que a gente usa, percentual de escolha, percentual de acerto, que a gente chama curva característica do item. De novo, um pesadelozinho para vocês. Eu tenho um ingrediente da teoria da resposta ao item, que é o que a gente chama de curva característica do item, tá? Que indica a probabilidade que um aluno que tem um certo conhecimento, que é medida por uma nota, acerte aquela questão. Então, qual é a probabilidade que um aluno que tirou 10 numa prova de 10 questões acerte a segunda questão? Se ele tirou 10, ele acertou todas, então a probabilidade é 1. Qual é a probabilidade que um aluno que tirou 0 acertar uma questão qualquer da prova? Se ele tirou 0, ele não acertou nada, então a probabilidade dele era 0. Então, essa curva característica é uma função monotonamente crescente, que parte do 0 e chega em 1. Daí eu vou mostrar aqui a forma dessa função. É essa coisa daqui, tá? Na verdade, o que ela diz é que se o aluno aprendeu a fazer conta, a questão de fazer conta ele tem uma probabilidade muito alta de acertar. Então, se essa habilidade que está sendo medida é a habilidade de fazer contas, o aluno que aprendeu a multiplicar está aqui no alto, o aluno que não aprendeu está aqui embaixo, independentemente do grupo que ele está. Então, a grande característica desse tipo de curva, aqui, a nota que o aluno tira com a dificuldade da questão, porque elas estão medidas na mesma escala, já que eu transformei a ideia de avaliação da questão numa função probabilística, né? Eu vou dar o exemplo aqui. Isso aqui são as notas de uma prova real do PISA. Aqui estão os valores numa escala arbitrária, não estou nem me preocupando com ela. Eu peguei o exemplo. Como é que eu construí essa questão? Eu botei aqui embaixo o score, a proficiência, que era o valor mais provável do letramento em ciências, era um termo técnico lá. Eu escolhi arbitrariamente no meu gráfico de 0 a 1000, só para exagerar, devia ter posto de 200 a 800. Eu coloquei aqui uma escala de probabilidade de 10, 20, 30, 40, 50%, até 100% de probabilidade de acertar. Eu rodei o programa da TRI e encontrei essa curva em preto. E aí eu fui para os dados empíricos. Eu peguei aqui todos os alunos que estavam com nota entre 250 e 300, contei. Desses que estão aqui nessa faixa de notas, eu vi quantos tinham acertado e calculei o percentual de acerto. E chamei isso de probabilidade de acerto. Já que eu estou com grandes números, percentual de acerto e probabilidade de acerto são a mesma coisa. Então, eu simplesmente peguei aqui e calculei a probabilidade. Deu esse ponto aqui da curva. Esse triângulozinho é um dado empírico. Aqui eu fiz a mesma coisa para cada barrinha desse histograma e reconstruí essa curva. Vocês veem que esse modelo, a curva em preto, é boa, mas não é perfeita, como todo modelo em física. É um bom modelo, tá? Eu também posso classificar esse tipo de curva. Vocês reparem que essa curva aqui tem um ponto de inflexão. Esse ponto de inflexão a gente chama de dificuldade da questão. Quanto mais para o lado de cá a questão é mais difícil, ela pode ser muito ou pouco inclinada, a gente chama isso de discriminação, e no Enem a gente diz que o cara que tira 0, o cara não pode chutar nessa prova aqui. Então, o cara que não acerta nada não acertou questão nenhuma, porque não teve possibilidade de chute. Em outras palavras, uma questão, a dificuldade pontilhada aqui é maior do que a dificuldade do traço. Então, isso são duas curvas características em que a única coisa que muda é a dificuldade. Essa daqui
A única coisa que muda é a discriminação, vocês veem que a pontilhada é mais inclinada, mais abrupta, e o parâmetro de chute, né, que tecnicamente é chamado de... ele modifica um pouquinho, tira do zero a nota assíntota inferior. Então, esses são os parâmetros. Na verdade, eu tenho uma equação matemática que eu vou fazer ajuste para as 45 questões em função do score. É um programa de ajuste de 3 parâmetros para 45 questões, mais um parâmetro a ser ajustado, que é a nota do aluno. Então, tecnicamente é isso, mas a gente olhar para essas questões, por exemplo, essa questão aqui é mais difícil que essa questão daqui é melhor para discriminar, essa aqui em pontilhada é melhor para discriminar que essa daqui pontilhada está com um chute muito grande, é ruim, talvez ela não avalie tão bem. E aí eu vou pegar, tá? Primeiro eu vou pegar um exemplo de atividade prática, eu não vou ler a questão, é uma questão que tem, todas as questões do PISA são assim, tem um texto grande que fala de uma roupa que pode conduzir corrente elétrica. Tá? Aí, a pergunta é, que instrumento de laboratório seria apropriado para verificar se o tecido está conduzindo eletricidade? Alternativas, voltímetro, fotômetro, micrômetro e detetor de som. É claro que voltímetro não mede corrente, mas, com certeza, detetor de som não mede nada ligado à eletricidade, fotômetro não mede nada ligado à eletricidade. E aí, quando eu olho para as respostas, no Brasil, 55% dos alunos erram, na Finlândia, 5% erra, no Japão, 19% erra, e no mundo inteiro, 30% erra. A gente está muito mal na fita, não só daquele gráfico original, mas quando a gente olha para questões individuais. Essa questão é muito simples. Um aluno de final de fundamental já deveria saber distinguir o que é um instrumento de medir corrente elétrica, medir eletricidade. Essa é uma questão do Enem. É uma questão muito bonita, que pergunta que o aluno quer, com um fio, uma bateria e uma lâmpada, fazer a lâmpada acender. E aí pergunta qual desses esquemas faz isso. Obviamente, esse esquema aqui, que eu marquei 5, não pode acender lâmpada nenhuma, porque, ao que eu saiba, vidro não é condutor. Então, eu não fecho nenhum circuito ligando um fio desencapado no bulbo de vidro da lâmpada. No entanto, questões que envolvem esta alternativa número 5, elas têm 40% da escolha de todos os 1 milhão de alunos que fizeram essa prova. Reparem, aqui está o percentual de escolha de cada um dos gabaritos, das alternativas. Tem um conjunto de alternativas 1 e 3 que está presente em 5 respostas, só mudando a última. Tá? Então, aquelas técnicas de resolver problemas que a gente aprende no cursinho vestibular, é óbvio que os alunos foram em cima dessas 3. É só a gente olhar para cá. É a A, C e a D. Eles aprenderam essas técnicas. Mas na hora de distinguir entre as 3, eles escolheram muito, muito mesmo. Aqui tem, essa aqui, 28% de escolha, aqui liga no vidro. Aqui é uma coisa, essa curva característica do item, vocês reparem que eu não fiz a curva característica do item, eu fiz a dos distratores. Aqui tem aquela ideia de ver em que faixa de notas o aluno escolheu cada item. Então, a resposta D, ela só começa a dominar quando o aluno já está com 450 pontos no Enem. E ainda assim, ela não é muito, é uma questão meio esquisita, sabe? De tão fácil que ela é, eu não consigo entender esse resultado. E a resposta C, que é o quadradinho, ela vai até 500 pontos bem marcada. 1/4 dos alunos escolhe a alternativa que liga no vidro. Além disso, o Gustavo percebeu que, quando eu olho para meninas e meninos, tem um efeito muito esquisito com uma questão de circuito. Todas as questões de circuitos elétricos nas provas do Enem, o desempenho das meninas é pior do que dos meninos. Isso aqui é a marcação da alternativa D, para meninas em vermelho e para meninos em azul.
E a gente repara que a C, as meninas escolhem mais, nas mesmas faixas. Alunas muito boas, aqui com 700 pontos, escolhem menos do que alunos muito bons, escolhem mais a resposta errada de ligar no vidro. Tá? A gente pode inferir, eu dei 2 exemplos, 2 evidências, mas eu posso fazer uma inferência a partir de outras questões que eu observei, tanto no PISA quanto no Enem. A gente tem um problema com o ensino, quando esse ensino envolve atividade prática, familiaridade com instrumentos, uso de laboratórios, etc. A gente tem isso muito presente no ensino fundamental e no ensino médio. A gente pode explicar isso em função dos processos de aprendizagem. Tem um aluno fazendo um trabalho no Japão atualmente, em que ficou muito claro para mim por que os japoneses acertam essa questão, os brasileiros não. Não tem laboratório prático no Brasil, quase em lugar nenhum. Interpretação de gráficos é um nó. Essa questão aqui é do PISA. Eu dou 2 gráficos, emissão de gás carbônico e temperatura da Terra ao longo do ano, e pergunto se eu posso relacionar as 2 coisas. É só eu dizer o que tem nos gráficos que justifica dizer que as 2 coisas estão relacionadas. Os 2 gráficos estão crescendo juntos. Aí aqui está o percentual de acerto para todos os países do mundo, o Brasil marcado em vermelhinho. Deu para perceber que aluno brasileiro não sabe ler gráfico? Porque é chocante esse percentual de acerto de 20% comparado com o percentual médio no resto do mundo. Mais do que isso, tem uma questão do Enem que é de leitura. Ele diz que para uma substância ser colorida tem que absorver no visível. Quando a amostra absorve luz visível, a cor que percebemos é a soma das cores restantes, não as absorvidas. A figura 1 mostra o espectro de absorção e é possível observar que há um comprimento de onda em que a intensidade de absorção é máxima. O observador pode prever a cor dessa substância pelo uso da roda de cores. Então, eu vou olhar aqui, 500 nanômetros, aí eu vou olhar aqui, 500 nanômetros, está por aqui. E eu tenho que olhar o complementar, o outro lado da roda de cores. Então, aqui deu verde, o complementar é vermelho. Qual é a cor? Porque o verde é o que é mais absorvido, então o vermelho é o que é mais transmitido. Qual é a cor? Vermelho. Resultado, só menos de 30%. Essa questão não tem física envolvida, só tem leitura e interpretação de imagem e de gráfico. E aí a gente percebe que a resposta B ela vai dominar até 550 pontos. Gente, 550 pontos é acima da média. Então, a gente está percebendo uma dificuldade de interpretação de gráficos. De novo, tem muitas outras questões de interpretação de gráfico. Tá? E a gente infere que, comparando com o mundo, os estudantes brasileiros têm dificuldade maior que os estudantes de outros países. E, no Brasil, a dificuldade de conectar informações apresentadas em formatos que envolvam gráficos e imagens é muito relevante, prejudicando as condições de compreensão da realidade. Porque isso aqui só tinha que saber ler e olhar para um gráfico e interpretar. Eu vou pular, tá? Eu vou pular essa daqui, as concepções não científicas. Isso aqui é uma questão da lei da inércia, eu vou passar adiante. Essa aqui me interessa muito, porque é a maneira como a gente ensina, porque ninguém vem sabendo isso. Então, está aqui a questão do atrito. Uma pessoa necessita da força de atrito para andar. Então, a pergunta é, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta vai ser auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Quais são a direção e sentido da força de atrito nos pés? As alternativas são perpendicular ao plano, paralelo ao plano, horizontal e vertical. O plano é inclinado, então essas daqui eu elimino direto. Paralelo ao plano no sentido contrário e paralelo ao plano no mesmo sentido. E a gente ouve a vida inteira que o atrito se opõe ao movimento. Então a gente vai lá e marca paralelo ao plano e sentido contrário ao movimento, porque atrito, por definição, é contrário ao movimento. Então, olha só,
Olhem para cá para a marcação do gabarito, que é a resposta C, porque eu empurro o chão para trás, o chão me empurra para frente, então a força sobre o meu pé tem o mesmo sentido, só que só 20% dos alunos, é menos do que chute isso aqui. Né? E todo mundo vai no oposto, mas isso aqui é uma concepção escolarizada. Onde é que eu ouvi falar de atrito? Eu não ouvi falar de atrito na minha casa. Reparem, quando eu olho para cá, essa concepção B, o atrito é paralelo ao plano e contrário ao movimento. Quanto mais o aluno estuda, mais ele marca esta resposta. O que a gente está fazendo em sala de aula para convencer os alunos que até 700 pontos no Enem, que o atrito é sempre contrário ao movimento? Isso é um problema de ensino. Essa curva característica que não se adequa ao modelo, não é boa, tem uma quanto mais o aluno aprende, quanto mais o aluno estuda, menos ele aprende corretamente. Então, nós temos um problema nos materiais didáticos e na maneira como a gente apresenta o tema atrito, que está induzindo os alunos a errar. Isso é uma reflexão que eu já tinha lido sobre isso na literatura de ensino, mas eu nunca tinha visto isso de forma tão chocante quanto aqui. Tá? A gente pode fazer outros recortes, e eu vou parar por aqui, tem um monte de outras maneiras, a gente tem informações sobre questões qualitativas serem muito mais acertadas do que as que envolvem cálculo e por aí vai. Finalmente, a gente precisa olhar para esses resultados para a gente raciocinar sobre a qualidade da educação baseada em evidências e não em achismos. Os instrumentos deveriam ter objetivos claros e bem projetados. Esse não é muito bem o caso do Enem. Mas mesmo com questões com dificuldades técnicas, etc., ainda assim eu tiro muita informação do Enem. Informação boa para o meu trabalho docente. No bacharelado, na licenciatura, no curso de pós-graduação para professores, etc. No entanto, o que está faltando aí? Eu estou sendo capaz de fazer isso porque eu tenho algumas habilidades que vêm da minha formação em física. Mas os professores não estão vendo isso, principalmente os professores universitários não estão vendo isso. Porque se a gente não percebe que tem alguns defeitos nas sequências didáticas que a gente monta, que faz com que os alunos aprendam incorretamente, a gente não avança. E aí aqui eu faço uma longa lista de referências, na verdade, essas referências aqui, que são as nossas, elas podem todas ser encontradas na página do nosso programa, que estão aqui, a página do Instituto de Física da UFRJ, e procurar mestrado profissional em ensino de física. Todos esses materiais estão lá, E o grupo que fez esses trabalhos envolveu a mim, ao Gustavo, que está trabalhando comigo há coisa de uns 6 ou 7 anos, o Marcelo Choei, que é um professor da UENF atualmente, em Campos, Tatiana, que é uma professora da Federal de Santa Catarina, do programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica, e a gente teve dissertações específicas no nosso mestrado profissional. O Vanderlei analisou o Enem até 2010, o Christian de 2011 e o Bruno de 2013. Muito obrigada, era isso que eu queria apresentar. Bom, Marta, em primeiro lugar, eu queria dizer que somos nós que agradecemos por esse seu excelente seminário e peço a todos que abram seus microfones para uma salva de palmas em retribuição a você. Ok. Bom, dito isso, nós temos agora tempo para perguntas, já temos algumas perguntas, mas enquanto as pessoas se estimulam aí para se inscreverem para fazer perguntas, né, e para escrevê-las no chat, ou mesmo se inscreverem, como eu disse, né, deixa eu te dar aí um panorama da sua audiência, né? A sua audiência hoje foi majoritariamente, né, na região
nas regiões norte e sudeste, por razões óbvias, né, das duas pontas. Então, estados aqui representados, estou muito feliz, do Acre, Amazonas, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo. Nós temos, obviamente, né, sendo uma organização do CICTA, né, do Centro Interativo de Ciência e Tecnologia da Amazônia, temos aqui nossos estudantes, técnicos e professores, destacando aí o Jorge Cacineiras, que é o atual coordenador do CICTA, Zé Luiz Magalhães Lopes, Valdomiro Pascoal Júnior, outros professores da Faculdade de Física da UFPA, como a professora Fátima Magno, outros professores da UFPA, como, por exemplo, o professor Fernando Pina, da nossa Faculdade de Ciências, o Álvaro Medeiros, do IENSE, não é, que é o Instituto de Ensino de Ciências e Matemática, aqui da UFPA, pessoas participando de outras cidades aqui do estado do Pará, além de Belém, Ananindeua, Castanhal, Cametá. Nós temos também representação dos professores que atuam na Secretaria de Educação aqui do Pará, como, por exemplo, Jerônimo Moraes, Sérgio Bezerra, Orival Medeiros, Vinícius Nascimento. Além disso, obviamente, temos alunos de graduação e pós-graduação, professores, técnicos de universidades, institutos e secretarias de educação Brasil afora, como, por exemplo, o Antônio Gil, da Universidade Federal do Amazonas, Carlos Henrique Moreira, do Acre, Universidade Federal do Acre, Carlos Belmont, da SEDUC do Rio de Janeiro, Cláudio Furukawa, da Universidade de São Paulo, a Daniela Zilla, da UFRJ, Gustavo Vicente, da UERJ, o Germano Penelo, da UFRJ, o Márcio Gomes da Silva, do Instituto Federal do Amazonas, Marcos Vinícius Cogo Pinto, aí da UFRJ, Marta Guzmão, da UFAM, Thales Delfim, do Mestrado Nacional Profissional do Ensino Físico do Rio de Janeiro, Vitor Dávila, da UERJ, e muitos outros. Bom, Marta, eu estou aqui cheio de perguntas aí, mas eu também não quero, obviamente, né, eu como Cicerone, né, quer dizer, tenho que permitir que outras pessoas aqui façam as perguntas. Então, vamos começar pela pergunta do Márcio Gomes da Silva, do Instituto Federal do Amazonas. Márcio, você quer fazer a pergunta você mesmo ou prefere que eu leia? Professor, pode ler a pergunta. Ok. Posso falar também? Então, ele faz algumas perguntas. A primeira delas é o que nós poderíamos fazer como professores, né, para incentivar esses jovens a melhorar esses índices. Essa é uma pergunta que não se faz, Márcio. Porque a gente tem que refletir muito sobre os processos de ensino e aprendizagem que a gente está desenvolvendo para conseguir fazer com que os alunos, sem interesse dos alunos, sem vontade de aprender, você não consegue ensinar. Então, se a gente não consegue desenvolver isso, a gente não vai avançar. Mas, para mim, o que a gente precisa é refletir pesadamente sobre os processos de formação de professores que a gente está desenvolvendo. Inclusive eu, né? Desenvolver processos que não repliquem uma formação como as formações que as elites recebiam na época que o ensino não era universalizado. A gente precisa receber uma população diferente, uma população que não parece a gente mesmo se olhando no espelho, e precisa dialogar mais e continuar ensinando física, tá? Não é porque você não se reconhece no espelho que você deixa de ensinar, porque essa população tem direito de aprender. Então, basicamente, o que a gente precisa é investir mais na formação de professores e na nossa reflexão sobre como trabalhar o ensino de física em sala de aula. Mas eu não tenho resposta. Eu tenho muito mais perguntas do que você imagina. Obrigado, professor. Ok, Márcio, obrigado. Ele tem mais uma pergunta aqui, mas deixa, enquanto as pessoas se animam aí para fazer as suas intervenções, deixa eu ler aqui alguns comentários. Então, o Levi Moraes, que trabalha aqui nas escolas municipais aqui, estaduais aqui da cidade de Belém, né, ele registra aqui, o Jerônimo Moraes: isso é muito verdade, professor. Os alunos costumam associar mesmo um atrito ao sentido oposto. O Zé Luiz Magalhães Lopes
teve que sair, mas deixou aqui um abraço, agradecendo por esse show de resultados, né? E que nós precisamos certamente refletir urgentemente sobre esses resultados e tomar posições, né? Aquilo que é mais importante. O Fernando Pina é professor aqui das Geociências aqui e também da Faculdade de Ciências. Ele diz, parabéns, professor, excelente trabalho. Sou professor de Geociências para estudantes de licenciatura em Ciências Naturais dos campos da UFPA e sempre muito preocupado com o binômio ensino-aprendizagem. Adorei quando a senhora disse com todas as letras que o aluno deve ser o foco de nossa preocupação. Muito obrigado, Fernando Pino. O Antônio Gil, gostei muito da palestra, Antônio Gil, da Universidade Federal do Amazonas, gostei muito da palestra e dos resultados, dos dados analisados que retratam a nossa realidade de ensino e a constatação da necessidade prática é gritante. Tento mesclar em minhas aulas a teoria e a prática, mas creio que isso é um trabalho de formiguinha. E aí ele faz uma pergunta que, essencialmente, né, se alinha com a pergunta do Márcio, que é como poderíamos reverter esse quadro, na sua opinião. Ele está aqui com a gente, eu não sei se ele quer complementar alguma coisa, Antônio, Gil, Hoje estou aqui. É isso aí, né? Porque a gente realmente tenta modificar a qualidade do ensino, mas algumas vezes parece que nós estamos sozinhos nesse barco, né? E como é que a gente poderia fazer para que, né, essa coisa não ficasse isolada, que a gente pudesse contar, né, com a participação de mais gente, ou sei lá, ou modificar esse currículo, né? Não sei como, né? Mas realmente a gente tem que mudar a maneira de ver as disciplinas isoladas, como teoria isolada da prática, ela deveria ser mesclada, não sei. Eu não sei qual é a opinião dos demais, né? Mas eu acredito que quando a gente isola a coisa, o aluno fica meio desfalcado do ensino, né? E acaba não conseguindo interpretar direito situações corriqueiras do próprio cotidiano. Às vezes a gente não sabe nem mesmo fazer uma ligação de uma lâmpada em suas casas, né? E como é que a gente poderia fazer isso aí, né? É isso que eu gostaria de saber a opinião da professora. Olha, a minha prática há muito tempo que eu parei de fazer aula de giz e quadro negro. Teve uma época da minha vida que eu dava aula para 200 alunos num auditório, na engenharia, e hoje em dia eu não consigo mais. Não é que eu não consiga, é que eu preciso fazer conexão. Um dos problemas, né, dessa parte remota é não fazer leitura verbal, não fazer contato visual, uma coisa que virou intrinsecamente associada com o processo de aprender, porque você percebe se o aluno está acompanhando ou não. Mas a questão principal é você ter o tempo todo foco em perceber se o aluno está entendendo o que você está falando, você levar o seu kitzinho. O fato de não existir laboratório na escola não me impede de ensinar com fenômenos, fazer o aluno fazer um monte de coisas na sala de aula. Vou dar um exemplo. Toda aula que eu dou de hidrostática, eu levo um cubo de gelo, boto um copo cheio até a borda e fico a aula inteira com aquele gelo derretendo ali. Rio de Janeiro é tão quente quanto nem no verão. E a discussão de o que fazer, ou seja, teoria e prática não são separadas, a física é uma ciência experimental, então você pode discutir a parte conceitual junto com as contas. Você pode fazer os experimentos junto com as contas. Veja, em momento nenhum, a gente deve abrir mão de ensinar os nossos alunos a resolver problema, a fazer conta, mas isso não é o passo inicial da aprendizagem. O passo inicial da aprendizagem é conseguir perceber o fenômeno, enxergar, ver. Existem artigos fantásticos na literatura de ensino que revelam que os alunos só veem o que querem ver. Tem um alemão chamado Randers Bull, que é um cara que tem trabalhos e mais trabalhos sobre isso. Os alunos não verem o que você está querendo mostrar. Eles leem um ponteiro indicando que eles querem acreditar. Parece muito essa discussão de fake news no Brasil. Tá?
Mas a necessidade de ver o que você acredita é uma coisa crucial. Então, você tem que explorar a questão da observação, a questão do explicar o que está observando. Isso dá trabalho, isso exige uma formação diferenciada, isso exige perder muito tempo pensando na parte conceitual, porque você não dá uma aula dessas trivialmente, você se expõe muito, você arrisca não ter resposta para o teu aluno, arrisca falar besteira, arrisca errar. E aí, eu precisei envelhecer para conseguir fazer essas coisas, tá? Não era uma coisa muito fácil quando eu era mais nova. Eu não podia mostrar, eu tinha que ser aquela pessoa que sabe tudo para os alunos. Você tem que aprender a não ser a pessoa que sabe tudo. Você tem que aprender a interagir com os alunos. A minha sugestão, acho que tem uma coisa que é uma sugestão. Existe um livro chamado Teaching Introductory Physics. É um livro americano do cara que foi basicamente o fundador da área de ensino de física nos Estados Unidos, um cara chamado Arnold Arons. É um livro do final de 1997, se não me engano. Tem na LibGen. Bom, posso falar que está gravando. Mas é fácil de encontrar esse livro. Esse livro é fantástico para físicos entenderem as necessidades do que a gente precisa fazer em sala de aula para ensinar física. Até os anos 2000, ele estava atualizadíssimo com a área de pesquisa e ensino de física. Então, ele incorporou no livro todos os resultados, e aí ele discute. Tem uma discussão dele sobre como ensinar a parte de se ensina primeiro circuitos elétricos, ou se ensina primeiro corrente ou campo, que é uma das coisas mais brilhantes que eu já vi na minha vida, e eu fico testando os métodos que ele propõe em sala de aula. Então, esse é o grande nome. Arons, A-R-O-N-S, é um americano e é um livro que você clica na internet que aparece o livro. Eu tenho 2 cópias, uma aqui e uma no fundão, de tanto que eu uso esse livro. Eu uso esse livro no curso de mestrado profissional em ensino de física, na primeira disciplina, que a gente faz a conexão dos tópicos que são ensinados no ensino médio com os tópicos que foram estudados na pesquisa em ensino de física para a gente entender essas questões, o paralelismo dessas coisas. Porque existe muita evidência de pesquisa e ensino que precisa ser conhecida, pelo menos pelos formadores de professores. Ok, obrigado, professora, pelas respostas. Tá? Vou procurar esse livro. Obrigada pela pergunta. Obrigado, Antônio. Obrigado, professora Marta. Então, temos aqui o próximo, acho que inscrito, levantou a mão, o Vinícius Nascimento, que atua aí na Secretaria de Educação, não sei se ainda em Cametá. Diga lá, ligue seu microfone. Boa tarde a todos e a todas. Professora Marta, todo esse ponto que você colocou é real. Eu atuo, sim, ainda na Secretaria Estadual de Educação, sou professor de Física no Sistema Modular de Ensino, que trabalha com os alunos, né, das regiões mais distantes do estado do Pará. Trabalhamos com os alunos do campo, os alunos das regiões ribeirinhas, das regiões quilombolas, né, das regiões indígenas. Professor, eu sou de Belém, né, vim para morar em Cametá em 2004, né, e também, né, nesse período eu comecei a sentir também na pele essa dificuldade do ensino de física nessas regiões, né, principalmente aqui nessa região onde eu estou, que é a região tocantina. A minha formação acadêmica, eu vim também do curso de matemática na UEPA, depois fiz física na Universidade Estadual do Maranhão, né, e nós trabalhávamos muito cálculo, e eu notei que aqui na região isso era uma dificuldade muito grande, né, tanto que chegou um momento que eu comecei a associar, né, essa teoria com a parte prática. E agora no sistema modular de ensino, e também, de vez em quando eu entro na Universidade Federal do Pará como professor colaborador para atuar na Faculdade de Educação do Campo, né, eu comecei a associar, né, toda essa parte, né, teórica que nós aprendemos com a prática do dia a dia dos povos ribeirinhos, dos povos do campo. Uma aula de hidrostática, por exemplo, eu levo os alunos quando eu posso e tenho as condições, né, que são me dadas, né, pela escola onde eu atuo, eu levo os alunos para o carpinteiro naval.
Né? O carpinteiro naval é como se fosse aí o nosso engenheiro naval, né, da Universidade Federal do Pará. Né? É uma pessoa que tem, no máximo, né, o ensino até uma 4ª série, mas sabe, né, no seu conhecimento empírico, realizar todos os cálculos. Ele utiliza, né, todas as ferramentas e a hidrostática ela está ali dentro. Né? Então, eu associo a física que nós aprendemos, né, na faculdade, um pouco também no ensino médio. Eu sou também ex-aluno de escola pública, né, em Belém, estudei no Colégio Orlando Guitar, né, e a facilidade ela aumenta muito grande. Ela aumenta muito, né, no momento que você associa aquele dia a dia mesmo lá dos povos do campo, dos povos das águas, né, das nossas regiões. Quando eu vou falar também de eletricidade, eu falo também do nosso Puraqué aqui. Né? Quando você vai falar, né, do movimento das marés aqui, a física fica muito mais fácil, né, para eles compreender. E aí, quando chega no Enem, é esse problema, né, que a gente acaba, né, detectando. Se nós tivéssemos, eu acredito que um Enem, né, um regionalizado, né, seria muito mais fácil para esses 80% que você colocou, né, que está lá na educação pública, né, tentar conseguir entrar, né, nos cursos que são considerados os cursos da elite, né, do Brasil. Então, aqui no Pará, eu tento fazer, né, essa associação do nosso dia a dia, dos povos, né, dos campos, das águas, e está dando certo aqui na nossa região. Infelizmente, hoje, a Secretaria Estadual de Educação, né, ela não está dando o apoio que deveria. Né? Nós não somos contra a tecnologia, né, na educação no campo, mas quando você associa tudo isso à realidade daquele povo lá, daquela região, né, você regionaliza, a física fica muito mais fácil. Aqui na nossa região nós temos um céu fantástico para observações. E aí você pode, né, também associar a parte da gravitação e tudo mais. Então, o ponto-chave que eu vejo aqui é associar a nossa física, que nós aprendemos lá na academia, a esse dia a dia desses povos aqui. Então, eu queria deixar essa contribuição, né, e deixar aqui em aberto para quem quiser dialogar em relação à educação do campo, à física na educação do campo. A gente tem, né, nós temos também bastante experiência em relação a isso. Já são 22 anos agora, né, na educação pública, do estado do Pará. Obrigado e uma boa noite a todos aí. Obrigada, Vinícius, pelas tuas palavras. Eu vou fazer uma confissão. Acho que o Crispino não falou isso, mas a minha segunda terra é Belém do Pará, tá? Não vou explicar por quê, certo, Crispino? Mas, assim, maré de 4 metros, só aí. Voltar descobrir que tem um barco que tem madeira boa para flutuar e o outro não tem madeira boa para flutuar, que você mede distância medindo tempo de percurso, que você tem que entrar no rio arrastando os pés para não ser picado pelo ferrão da raia e essas coisas todas. Não vou te contar onde eu aprendi isso tudo, como é que eu gosto de comer açaí com peixe. Tá? Então, o ponto básico é o seguinte: você tocou numa questão muito séria, que eu vou deixar até como reflexão. Uma coisa é você entender o ambiente em que você vive para ensinar. E aí, o caminho é esse mesmo. Quando você fala, muito por conta do conhecimento desse aluno, eu estava contando para o Crispino que um aluno passou um ano dentro de uma comunidade ribeirinha analisando os processos de ensino de física no Amazonas, não no Pará, lá no Médio Solimões. E a grande questão, no final, é você, muito adequadamente, incorpora para o seu processo de ensino-aprendizagem a cultura local, os saberes locais. Mas, ao mesmo tempo, os saberes ditos eurocentrados são os saberes necessários para o aluno não ficar isolado, não continuar isolado. Isso também é um direito do aluno. Entende? A gente precisa levar em conta que o aluno está num mundo globalizado. Então, da mesma maneira que tem saberes locais que eu não conheço, porque não fazem parte da minha vivência, ele precisa saber o que eu tenho a incorporar, porque é a questão globalizada.
eu vivo comentando que a questão do que ensinar e como ensinar, você está falando de uma perspectiva quilombola, campo, no interior do Pará, mas, assim, se eu parar para pensar o que acontece aqui no ensino de física, na favela do Alemão, no Morro do Alemão, que eu tenho alunos que dão aula no Morro do Alemão, eu não sei dar aula para a comunidade jovem do Morro do Alemão. Eu não falo a mesma língua deles. Então, é a mesma dificuldade que eu tenho quando eu vou no interior do Amazonas, quando eu vou para Belém. Então, essa divisão entre um currículo eurocentrado, um currículo tradicional, e um currículo estritamente local, ele traz, primeiro, você precisa do local para incorporar os saberes locais, o contexto local, no processo de aprendizagem, senão o processo de aprendizagem não é bem sucedido. Ao mesmo tempo, você não pode excluir o aluno do mundo em que ele vive, você não pode tirar as oportunidades desse aluno. Então, essa contradição está presente em toda a discussão educacional. Como construir currículos que incorporem conhecimentos locais e, ao mesmo tempo, incorporem os conhecimentos globais. Porque o cara lá no campo, ele provavelmente está com o celular no bolso e com o GPS. Ele não pode se tirar dele o direito de entender o que ele está fazendo com isso. Então, eu acho que eu estou te colocando uma caraminhola na cabeça quando eu digo que eu tenho mais perguntas do que respostas, é porque eu não sei como abordar essas questões. Eu só sei que elas existem. Já é um passo você perceber que elas existem. Por exemplo, você perceber que existe uma questão de gênero no ensino médio é um passo, porque se você não percebe, você comete as microagressões que eliminam as mulheres das carreiras de ciência. Está entendendo? Tem um passo inicial, que é você perceber o problema. Acho que você percebeu claramente. Agora, como é que resolve? Não faço ideia. Não sei se eu te respondi, obrigada. Vocês só estão botando besteira na minha cabeça. Obrigado, professora. Muito obrigado. Muito obrigado, Vinícius, pela sua pergunta, seu comentário. Muito obrigado, Marta, pela sua resposta. Bom, eu tenho que me controlar aqui para também não dar teco, tá certo? Eu sou só mediador. Mas eu queria fazer duas observações antes de passar para frente, né? Posso deixar de registrar, né, para ficar para a história, que esse, né, quer dizer, o webinário coincidiu, né, com o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, e, assim, muito oportuna essa questão que a Marta colocou, que eu gostaria muito aqui de enveredar também por esse lado, né? Ao mesmo tempo que gostaria muito de enveredar sobre essa questão aí, colocada pelo Vinícius e muito bem pontuada, na minha opinião, pela Marta. Eu acho, assim, só dar um tequinho, vai, quer dizer, eu acho que o que falta mesmo é tempo, entende? É tempo para você interagir com o estudante, quer dizer, uma escola de tempo integral em que você pudesse motivar, talvez, inicialmente com o Puraqué, tá certo? Aí você dá uma super aula de eletricidade, de eletromagnetismo, tá certo? E aí você ensina tudo aquilo, campo elétrico, entende? Potencial, e todas as coisas, tudo que você pode, uma aula completa, a mesma aula que você daria em São Paulo, em Tóquio ou em Nova York, tá certo? Aí no final, os alunos agora vão fazer um trabalho com base no que eles aprenderam lá, de tudo que deveriam, tá certo? Naquele ponto motivador, porque o ponto motivador ele deve ser sempre o local, tá certo? E ele pode ser aquele arremate final, mas o processo tem que ser intermediado em todos os sentidos pela mesma coisa, pela linguagem universal da física, que é de qualquer lugar. Mas eu preciso, como eu disse, me controlar. Vamos aqui passar para, né, Jerônimo Alves Rodrigues. Parabéns pela ótima apresentação da professora. E ele pergunta, em decorrência do momento atual, como amenizar as dificuldades do aluno no ensino remoto? Essa é uma outra grande questão, Marta, aí para você. Essa é furada, né? As escolas aqui no Rio de Janeiro estão... O Rio por incrível que pareça, ele tem um índice de letalidade por Covid maior do que até que o Amazonas está tendo, né? As escolas aqui estão fechadas, as públicas, desde o início da pandemia, e
a situação está muito complicada. A gente na UFRJ começou a dar aula remota, eu apanhei muito, todos nós apanhamos muito. E eu confesso a vocês que eu encontrei a minha solução, mas a minha solução era muito particular. Eu fiquei com uma turma pequena de um curso noturno, então eu pude replicar muito do que eu fazia no presencial. Por exemplo, eu usava essas plataformas de videoconferência e botava os alunos trabalhando em grupo, tendo que me apresentar coisas. Eu fiz prova oral, entrevistas individuais. O cara fazia a prova em casa, consultava quem queria, conversava com quem quisesse, mas no final ele tinha que me explicar. Eu só queria que ele tivesse aprendido a fazer o que ele tinha que fazer. Não estava afim de... Ele só tinha que me dizer, copiou o exercício do colega? Sim, mas explica por que fez. Então eu tive uma experiência muito particular. A experiência da agonia do silêncio, ou a experiência, como eu chamo, da sessão de espiritismo. Crispino, você está aí? Você está aí, Crispino? Onde é que você foi parar? A aula é infernal, é isso que eu estou vendo aqui, um monte de tela fechada. Tá? Eu falei para um pontinho luminoso na minha tela, isso é devastador. Do ponto de vista emocional, gasta uma energia muito grande da gente. E, agora, se você fizer as coisas de forma honesta, eu diria que a palavra é essa, né? Sem exigir demais dos alunos nem de você, respeitando o direito à privacidade que os alunos têm, porque expor a própria casa é um negócio muito complicado. As pessoas, às vezes, não podem expor, porque vão revelar facetas pessoais que não querem revelar. Esse ensino remoto está sendo uma tragédia, que você pode minimizar em cima de alguma coisa. Para a educação básica, isto aí vai ser um atraso de muitos anos. A situação está muito dramática, eu não sei como responder. Eu só sei que meus 2 alunos que estão dando aula remota, um deles está com Covid agora grave, e a outra está tentando conseguir uma licença porque está com problema de saúde. Então, os professores estão sendo sacrificados, só que os alunos também estão se ferrando. Então, eu não sei como resolver essa situação. Eu acho que nós, quando voltarmos, se a gente voltar, quer dizer, se aparecerem as vacinas faltantes, a gente vai ter um trabalho, a gente vai ter que parar para pensar com muita clareza do que a gente está querendo fazer, porque a gente corre o risco de perder uma geração de jovens. Tá? Então, a gente vai ter que ter muito tato, principalmente na educação básica, muito tato, muito carinho, muito cuidado com os alunos, porque aqui não está tendo educação para a população da rede pública. A rede privada está tendo aula remota, sim, mas a pública não está. Tá? Não sei se eu respondi, eu não sei responder. Eu não acho que ensino remoto, ensino à distância, seja ruim. A gente tem as experiências aqui do CEDERJ, as experiências, eu tenho uma disciplina semipresencial há 10 anos dentro do curso aqui, e elas funcionam super bem, mas elas foram pensadas assim. Não é a mesma coisa de você transformar um curso que foi pensado presencial para remoto com uma população que não tem condições de fazer remoto. Eu não sei responder. Tem perguntas que são irrespondíveis. E aí a única coisa que eu posso fazer é apelar para que todo mundo entenda que o ponto número 1 da nossa vida no momento é ser humano. É olhar para o outro, ter empatia. E olhar para os alunos da gente para tentar minimizar os efeitos que eu acho que vão ser 2 anos sem escola, e o que isso vai causar na juventude do país. Tá? Crispino, não me bota com pergunta tão difícil. Mas eu não boto nada, os caras estão escrevendo aqui. Eu nem perguntei para o Jefferson se ele queria ele mesmo fazer a pergunta, né? Mas é que normalmente quando a pessoa escreve, ela prefere que eu faça. Mas seguindo aqui, obrigado, Jefferson, então, pela sua pergunta, Marta, pela sua resposta. O Cláudio Belmont, que é daí da SEDUC do Rio de Janeiro, se eu registrei bem aqui, parabéns, professora Marta, pelas abordagens aqui apresentadas, são muito pertinentes à nossa prática pedagógica. Você há pouco disse uma frase
que deve ser o eixo de nosso trabalho. Nossa maior preocupação deve ser o nosso aluno. Perfeito, ótima ponderação. Obrigado, Cláudio, pelo seu comentário. Vamos passar aqui para o Thales Delfim, que é daí do MNPF do Rio de Janeiro. Thales, você está aí com a sua câmera, você quer fazer você mesmo a sua pergunta? Pode ser. A minha pergunta... Oi, professora, boa noite. Oi, Thales, tudo bem? Tudo sim, na medida. A minha pergunta é muito simples. Dentro dessa gama de informações que a senhora nos deu, e diante da BNCC, do ensino médio, claro, quais são os prognósticos? Péssimos. Eu acho que pior do que a BNCC do ensino médio é a lei do ensino médio. Então, não sei, essa discussão está toda paralisada, né? Por causa da pandemia, porque, por exemplo, no ensino fundamental, o prazo para a entrada em vigor da BNCC era 2020. No município, no Rio de Janeiro, eu sei que ela não foi implementada porque não teve aula, tá? Mas está tudo pronto. O material didático, o currículo carioca, está tudo pronto. No ensino médio, eu não sei das discussões que aconteceram, não sei o que vai acontecer nas escolas. O prognóstico é ruim, porque a BNCC do ensino médio, ela descaracteriza disciplinas. No fundamental, você tem as disciplinas caracterizadas nos 3 eixos. Você tem física e química na parte de matéria e energia, você tem biologia na parte de vida e universo, e você tem ciências da Terra e física e astronomia na parte de Terra e universo. Então, você consegue entender disciplinarmente o que está acontecendo. No ensino médio já não tem isso. Então, é um grande nó na minha cabeça o que vai acontecer com o Enem a partir da BNCC do ensino médio. E o que vai acontecer com o próprio ensino médio, com as características Tem uma resolução do CNE de 30 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Educação, reformulando todos os cursos de licenciatura, quer dizer, mandando reformular todos os cursos de licenciatura para que eles se adequem à BNCC do ensino médio. Eu não vi ainda nenhuma instituição discutindo isso e eu não sei quais serão as consequências. Assim, eu li muitos teóricos educacionais dizendo que esses percursos formativos são bons. Mas, assim, eu sou velha o suficiente para ter sido de um tempo que tinha clássico e científico. Tá? Só que eu tive aula de sociologia. A diferença era que, ao invés de ter sociologia no primeiro, segundo, terceiro ano do curso, eu só tive 1 ano. E os caras do clássico, eles não tinham física, química e biologia. Eles tinham 1 ano de física, 1 ano de química e 1 ano de biologia. Mas não é isso que está na BNCC. Então, na lei dos percursos formativos. Eu acho que a gente não sabe o que vem por aí e, de certa maneira, essa discussão foi paralisada pela pandemia. Eu acho que o ano que vem, se a vacina acontecer, a gente vai ter que parar para pensar e vai ter que fazer um brainstorm para ver o que sobra dessa confusão, porque a gente vai ter que lidar com alunos que ficaram com problemas, que ficaram em casa e vai ter que lidar com uma mudança em curso que ninguém sabia como implementar. Né? Antes da pandemia, eu dizia que a implementação da BNCC do ensino médio seria uma tragédia. De lá para cá, eu não parei para pensar nisso, porque tem problemas tão maiores pela frente que não sei se eu te satisfiz, Thales, mas assim, você está nessa, né? Você pode conversar comigo lá no Instituto, não, aqui pelo MITS. É verdade, professora. Estou mais voltado para o ensino fundamental, mas o ensino médio nos traz bastante preocupações para o futuro. Muito obrigado pela pergunta, me satisfez sim. Obrigada, Thales. Obrigado, Thales, pela sua pergunta. Obrigado, Marta, pela resposta. Você vê, né? Quer dizer, a pandemia lavou tudo, né? Ela colocou em pé de igualdade, né, no diálogo com você. O Vinícius, que está aqui no interior do Pará, e o Thales, que está aí com você, né? Que antes da pandemia era linha direta e agora
né, tudo foi lavado, tá certo, nesse mar virtual que nós estamos navegando, né, de um jeito ou de outro. Mas, enfim, tem um comentário aqui, né, a Amanda Miranda está dando os parabéns pela sua apresentação. Amanda, eu não consegui lhe identificar aqui. Você não quer fazer sua pergunta, aproveitar e dizer de onde você está participando? Senão eu leio, é claro. Tá bom, estou um pouco de vergonha, mas tudo bem. Boa noite a todos e a todas. Eu sou daqui da UFPA, né, no primeiro semestre ainda, em formação, né, de Física, licenciatura, e eu vou fazer um comentário em relação ao que foi falado, né, tocado no ponto do tempo e como é que a gente faz isso, né. É o seguinte, a senhora falou que a senhora acha que um dos motivos da falta de assimilação do conteúdo, né, por nós alunos, dá-se justamente por a gente ser preparado na escola para fazer prova e não, de fato, aprender as disciplinas. Porque a gente sempre vê isso, a preparação de seriado, vamos, por exemplo, por tópicos, e sempre aquela preocupação de fazer prova e passar em prova e ter uma nota, e nunca está realmente, de fato, preocupado se o aluno de fato aprendeu, né? Sempre é uma questão de notas, se ele tirou excelente, se ele tirou bom, e enfim, né? E a gente sabe que cada aluno tem o seu tempo de aprendizado, nem sempre a metodologia que o professor utiliza em sala de aula se aplica a todos, e a gente não sabe se, com certeza, na verdade, cada aluno tem a sua individualidade e cada um vai aprender de uma certa forma, né? E não tem como contemplar todos. Então, eu queria saber da senhora, se a senhora acha que isso é um dos problemas, né? A gente sempre está preparado para fazer prova e não, de fato, ver se o aluno conseguiu aprender aquilo que a gente está passando em sala de aula. Obrigada, Amanda. Veja só. Quando eu era estudante, eu fui uma estudante privilegiada. Nos velhos tempos, eu só estudei em escola pública, mas eu terminei minha escola pública no colégio de aplicação da UFRJ, que era talvez na época o melhor colégio do Rio de Janeiro. E quem me botou lá foi o colégio público municipal da rede. Eu estudava junto com gente de favela, quer dizer, palavra politicamente correta é de comunidade, mas isso faz com que quem viveu essa época não esteja, que nem os alunos hoje estão, numa redoma que não conseguem ver o outro porque não convivem com a diferença, com a diversidade. Nesse colégio, eu aprendi que eu tinha que aprender, porque se eu aprendesse, eu passava numa prova. Se eu decorasse, eu passava na prova imediata. Se eu estudasse para a prova, eu passava para a prova imediata. Mas a gente sabe hoje, né, que as condições de memória de curto prazo, se eu aprendo na véspera, eu não consigo reter. Então, o colégio me ensinou que quando eu aprendo, estudo de verdade, eu passo na prova. E se eu estudo para a prova, eu não passo para a seguinte. Então, é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Eu nunca fui de colégio que ensinasse a fazer prova. Eu acho que essa é uma solução encontrada por grupos escolares por conta da dificuldade que eles encontram de fazer os alunos aprender. Fazer aluno aprender não é eu falar em sala de aula. Envolve eu conseguir entender quem é o meu aluno, envolve eu conseguir entender o que ele sabe para eu conseguir, nas palavras de todas as teorias de aprendizagem que existem, elas têm o mesmo tipo de processo. Então, eu vou falar nas palavras do Ausubel. Você tem que se ancorar em algum conhecimento prévio que o aluno já tem na sua estrutura cognitiva para fazer com que ele cresça. Aí, se você entrar em outros teóricos, por processos individuais, ou por processos culturais e sociais e coletivos, ou pelos dois. O que acontece? No regime que a gente vive, no sistema de exploração dos professores que as escolas fazem, nas deficiências de formação dos professores, a gente acaba não tendo tempo de refletir sobre essas coisas. Então, é mais rápido, é mais fácil, é menos perturbador você dizer
estude para a prova. Porque você limpa a sua barra, digamos assim. Você fica com a consciência tranquila que você fez o que era possível ser feito. Mas isso não resolve o problema. O problema exige tempo, exige uma formação de professores muito melhor do que a gente está dando atualmente. Exige uma reflexão generalizada, mas só tem um jeito de sair dessa confusão educacional que a gente tem. É enfrentando essa discussão de peito aberto. Então, a gente precisa entender isso. Quando eu falo que eu quero olhar para os resultados do Enem, é porque o que adianta eu chegar em sala de aula de Física 1, na UFRJ, pegar o livro do Moisés Nussbaum e sair derivando o vetor posição em relação ao tempo, sair integrando VDT, se o aluno não consegue nem entender do que eu estou falando. E esse que é o ponto. A gente precisa, quando eu olho para o resultado do Enem, eu descubro que alunos que entraram na física, aqueles alunos com 700 pontos, que eles não conseguem interpretar uma informação, porque eu tenho as notas dele no Enem, lá no boletim, tá? Eu tenho que pensar que será que eu não tenho que perder, entre aspas, um tempo a mais discutindo o conceito de velocidade, o conceito de aceleração. Será que eu não tenho que perder esse tempo, entre aspas? Porque não é perda. Qualquer coisa que você faça alguém aprender e crescer não se perde, mas atrapalha o desenvolvimento do currículo. Então, nós, professores, nós temos que enfrentar um dilema agora de sair da nossa zona de conforto, de entender que o público que a gente está recebendo não é o público que a gente recebia 15 anos atrás. E a nossa obrigação, de novo, é com o aluno. Não sou eu que tenho que dar uma aula e dizer cumprir o programa. O aluno passou. O aluno passou porque decorou na véspera. Então, eu acho que a minha resposta para você é o seguinte: o mecanismo de estudar para fazer prova é um mecanismo que as pessoas... Não estou dizendo que as pessoas são ruins porque fazem isso, não. São os mecanismos de sobrevivência que nós encontramos para dar conta de coisas impossíveis que são cobradas dos professores. A gente tem que virar isso. Virar significa, você que é novinha, vai botar a tua criatividade e a tua força intelectual na resolução desse tipo de problema. É a tua geração que vai ter que fazer isso, não é mais a minha. Entende? Então, não julga o professor que disse para você que você tinha que só passar na prova, porque talvez fosse o máximo que ele conseguisse fazer nas condições que ele estava. Mas invista a sua capacidade em mudar isso. Não tem regra, tá? Eu acho que esse que é o grande ponto. A regra principal é: haja na educação, trabalhe na educação, da mesma maneira que os cientistas trabalham na ciência, usando como base as evidências, o raciocínio lógico, raciocine com base em evidências, construa conhecimento com bases lógicas e ajude o seu aluno a desenvolver esse trabalho. Porque é só assim que a gente vai conseguir avançar, até para não ficar achando que vacina vai virar você em jacaré, né? É não ter o mínimo de compreensão do que seja a biologia. Então, eu acho que o trabalho é duro. Para mudar a situação que está aí, a gente precisa sair da zona de conforto. A gente, professor, tem que sair da nossa zona de conforto. Obrigado, Amanda. Obrigada, professora. Obrigado, Amanda, pela sua pergunta. Obrigado, Marta, pelas suas respostas. Assim, na verdade, Marta, eu tenho certeza aqui que todos nós queríamos fazer mais perguntas para você. Eu mesmo aqui separei aqui, mas ninguém quer judiar de você. Já são 2 horas, né? A gente já está chegando aí a 2 horas de diálogo. Passou rápido porque foi tão legal que a gente realmente, né, nem percebeu. Mas eu acho que está na hora realmente da gente partir para o encerramento. Há vários comentários aqui elogiando a sua apresentação, pela excelente palestra. Então, assim, para finalizar, eu vou pedir a todos que liguem novamente seus microfones para que nós possamos, então,
fazer uma final salva de palmas em retribuição a essa excelente palestra.